Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 25, a partir dos versículos 19. Aleluia. Aleluia. Amor. Amém? Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Podemos ler? Amém. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Batã Aram, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E por perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumpriram-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo vestido de pelo, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado, esmorecido. E por isso chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: estou pronto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Oremos. Pai querido e Pai amado, continuando na Tua presença santa e soberana, Pai, reunidos aqui como Tua igreja, como Teu povo, Senhor, primeiramente para Te adorar e Te bendizer, Senhor, porque não há outro Deus, Pai, além de Ti, Senhor. Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Te pedimos, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor venha falar conosco, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que a gente venha sair daqui diferente, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha tirar as vendas dos nossos olhos, venha tirar os tampões dos nossos ouvidos. Senhor, venha renovar a nossa mente, Pai, e venha quebrantar o nosso coração, Deus. Pai Santo. Ó Divino Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Ministra sobre nós, Pai. E enquanto a Tua palavra for pregada, Pai, emana o Teu poder dos altos céus, emana o Teu poder sobre nós, e que ela venha se cumprir e agir conforme aquilo que ela foi direcionada pelo Senhor, Pai. É o que nós pedimos e Te agradecemos já pela fé, crendo que algo o Senhor irá fazer e que crendo que o Senhor vai falar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, poder sentar. Queridos, aqui nessa passagem que nós lemos, dos versículos 19 ao 34, nós temos aqui vários ensinamentos. Se nós formos pontuarmos aqui, a gente aqui pode falar de muitos assuntos. Cada versículo aqui fala de algo específico. Mas nós vamos se ater dos versículos 29 ao 34. Amém? Esses versículos aqui falam da história dos filhos de Isaque. Jacó e Esaú, como nós já lemos, era neto de Abraão.
né? Uma família linda, abençoada. Isaac se casou com Rebeca, e os dois, depois de 20 anos de casados, que tiveram filhos. E também o nascimento dos gêmeos Jacó e Esaú foi um milagre, porque Rebeca, aos olhos humanos, não podia ter filhos. Mas diz a palavra, nós lemos aqui, que Isaac insistentemente, ou seja, perseverantemente, ali, dia e noite, ele clamava ao Senhor por este milagre. E o Senhor que nos ouve quando encontra fé, amém. Porque se você insiste em orar, porque você tem fé. Amém. E se a gente tem fé, Deus opera, porque Deus opera segundo a nossa fé nele. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos ler aqui do versículo 27 ao 34 mais uma vez. E cresceram os meninos. Esaú foi um homem perito na caça, ou seja, ele era um caçador, ele gostava de caçar, um homem do campo. Mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas a Rebeca amava mais a Jacó. E Jacó cozeram guisado, ou seja, cozinhou, fez uma sopa, né? E veio Esaú do campo, e estava cansado. Algumas Bíblias falam esmorecido. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Amém? E esmorecido, cansado, quer dizer desanimado, deprimido, prostrado. E ali acredito eu que Esaú foi despertado pelo cheirinho da sopa, do guisado, né? Algumas Bíblias falam de lentilha, que no final a gente vê falando que era uma sopa de lentilha, um guisado de lentilha, e com certeza devia estar cheiroso, porque Esaú foi atraído por esse cheiro, e com isso, como ele estava cansado, como ele vinha do campo, estava trabalhando, com certeza Esaú estava com fome. E nós vemos aqui neste momento que Jacó, muito esperto, ele tenta se aproveitar daquele momento de Esaú, o momento que Esaú estava cansado. Ele tenta se aproveitar daquela situação, né? E até porque, queridos, nós vemos que naquela família, nós lemos aqui os versículos, naquela família já tinha um problema já estagnado ali naquela família. Aquela família tinha uma problemática, por mais que era Isaac, filho de Abraão, por mais que Esaú e Jacó eram netos de Abraão, isso não faz deles serem perfeitos, porque Abraão também era um homem segundo a gente, Isaac também era um pecador, um homem segundo a gente, Esaú e Jacó também eram pecadores, como a gente. E eles tinham um problema naquela família que existia, que ninguém tocava no assunto, mas que existia. Os dois irmãos já tinham uma problemática, que infelizmente foi causada pelos seus pais. Mas isso aí é um assunto para outra mensagem, amém? Então vamos continuar aqui falando aqui do guisado de Jacó. E Jacó, se aproveitando da situação, ele, opa, o que eu posso me aproveitar aqui? Meu irmão está com fome, meu irmão está cansado, está desesperado, está deprimido, eu vou tirar alguma situação, algum proveito dessa situação. E ali respondeu Esaú. Esaú pediu: deixe-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Queridos, e quando Esaú diz isso, o Esaú, ele não tinha noção do que significava a sua primogenitura, ou ele era um cara muito imediatista, materialista, um homem impulsivo, porque ele agiu ali, ele nem pensou, e ele falou: para que me serve? Eu estou com fome, eu quero é comer, eu estou com pressa. Não tem um ditado aí, que se eu não me engano foi até um moço aí, quem tem fome tem pressa, esqueci o nome dele, Betinho, ele falava: quem tem fome tem pressa, realmente. E Jacó se aproveitou da situação, da fome, da tristeza de Esaú, para se aproveitar disso. E trazendo para a gente, irmãos,
A primogenitura naquela época era algo muito especial. Era muito especial para os homens daquela época. Naquele contexto era algo assim que todo filho queria ser o primeiro, né? Todo homem queria ser o primeiro para receber aquelas bênçãos, aquela palavra e aquelas bênçãos que recebiam. Os filhos recebiam a bênção, mas quem era primogênito recebia a bênção dobrada. Então eu acho que Esaú ele não tinha noção disso. Ou como eu disse para vocês, diz lá em Hebreus que ele era um homem... Esqueci agora a palavra. Me ajuda aí, pastor. Esqueci a palavra que diz lá em Hebreus 12. Mas depois a gente vai ler. Fala sobre Esaú lá também. E ele, na mesma hora, ele jurou para Jacó e ele deu o direito de primogenitura para Jacó. E ele fez um juramento. E naquela época se faziam negócios assim, com o juramento, com o poder da palavra. E ali assim, Esaú perdeu a sua primogenitura. E trazendo para nós hoje, igreja, o que quer dizer a primogenitura espiritualmente? O que significa hoje para mim e para você? Significa, queridos, a presença de Deus. A presença de Deus. Queridos, a presença de Deus é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. A presença de Deus é o nosso maior tesouro. A presença de Deus é a maior e a melhor aliança que podemos ter e que precisamos. Mais do que tudo na nossa vida. Ter a presença de Deus é ter o melhor amigo, é ter o melhor conselheiro, é a certeza de nunca estar só. Aleluia. Todos, a Bíblia diz, eu esqueci agora o versículo, que a mãe e o pai pode nos deixar nos abandonar, mas o Senhor nunca nos abandonará. Nós, às vezes, até o abandonamos, mas Ele, sempre que nós tivermos uma aliança com Ele, sempre que nós o escolhermos, Ele sempre vai estar conosco. Aleluia. A gente com Deus, nós somos maioria. Aleluia. Amém? Amém. E às vezes nós também, como Esaú, não tinha noção da sua primogenitura. Nós muitas das vezes também não temos a noção, filhozinho chato, da importância da presença de Deus na nossa vida. E acabamos desprezando, como fez Esaú com a sua primogenitura. Esaú, em um momento de necessidade, de desânimo, ele perdeu o que tinha de mais precioso na sua vida. E às vezes acontece isso, queridos, com as pessoas hoje em dia. Eu escutei uma frase que diz assim: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. O momento é passageiro, a vida não. E isso se aplica para a gente. Isso se aplica para a gente. E eu te pergunto, o que você mais quer na sua vida? O que você mais quer na sua vida? É a presença de Deus? Você quer Deus mesmo na sua vida? Ou você e eu só queremos aquilo que Deus pode nos proporcionar? Porque tem uma diferença. Porque quando diz que Esaú chorou, Esaú não chorou pela presença de Deus de arrependimento. Ele chorou pela bênção que ele perdeu. E queridos, e para nós termos a presença de Deus, para vivermos com a presença de Deus, para vivermos na presença de Deus, não podemos viver por momentos. Não podemos ser escravos das situações, das necessidades, das nossas vontades. No versículo 32 disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Esaú, no desânimo, querido, no momento de cansaço, tristeza, depressão, ele negociou o que tinha de mais precioso na sua vida. Ele deu mais atenção ao seu estômago do que à sua primogenitura. E infelizmente, isso não mudou hoje em dia. Muitos estão negociando a presença de Deus por um prato de prazer momentâneo. Muitos.
Como sempre o pastor Sandro diz, ora, que Deus nos guarde disso. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. O que é isso? Abandonarão a fé. Vão até falar em nome de Deus. Vão até dizer que ama Jesus. Mas não vai demonstrar, não vai viver para a glória de Jesus. É diferente isso. E muitos, infelizmente, estão trocando a presença de Deus, estão negociando por aceitação pelas pessoas, para serem aceitos por outras pessoas, cedendo às suas paixões, o seu ego, cedendo às ideologias da nossa sociedade, cedendo o sexo fora do casamento, cedendo à mentira, à preguiça e a tantos outros. Quantos estão deslumbrados com a sedução do mundo ou com as suas próprias vontades? Como toda decisão, querido, toda decisão existe consequências. Toda decisão. E essa decisão errada de Esaú repercutiu por toda a sua vida. Por toda a sua vida. E assim também acontece conosco, porque nós não somos melhores do que Esaú. Se nós agimos de maneira errada, vamos ter consequências. Vamos ter consequências. E como a gente não deve agir em meio às dificuldades? Você está de cabeça cheia, você está desanimado, você está triste, você está cheio de necessidades. Então, como você não deve agir? Primeiro, não olhar para as circunstâncias. Se você se diz um servo de Jesus, um filho de Jesus, se você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, você não vive mais por vista, você vive por fé. Porque lá em Hebreus 10:38 disse que o justo viverá pela fé. Então, queridos, nós não devemos viver pelas circunstâncias, pelo que os nossos olhos naturais estão vendo, pelo que o médico disse, pelo que os políticos estão dizendo, pelo que a sua vizinha falou, contou, não. Você vive por fé. Fé em quem? No Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Nós vemos lá no Evangelho, nos Evangelhos, que Pedro, todo mundo fala de Pedro, mas o Pedro ele foi o único que ousou a crer. Foi o único que ousou ir até Jesus. E ali, quando ele viu Jesus dentro do mar, que todo mundo pensava que era um fantasma, ele disse: mestre, se for tu, que eu vá até você. E Jesus disse: vem. E Pedro, quando estava olhando para Jesus, irmãos, Pedro andou sobre as águas. Milagre, não se vive, não se explica, se vive. Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas do mar, o que aconteceu? Pedro caiu. Mas quando ele caiu, que ele ia se afogando, ele clamou por Jesus, e Jesus, na sua misericórdia, o pegou pela mão. Amém. E é assim que Jesus continua fazendo assim conosco hoje, em nome dele, para a glória dele. A fé é certeza, lá em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Aleluia. Hebreus 11:1 diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Com Deus é o contrário, você não tem que ver para crer. Com Deus você crê e depois a gente vê. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, quando você estiver cansado, triste, não age segundo as suas emoções, não age segundo ali um momento, porque a gente não deve ser guiado pelas circunstâncias. Nós somos guiados pela fé no autor e consumador da nossa fé. Em Provérbios 3, no versículo 5, parte A, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 3, versículo 5, parte A: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? Então, não age segundo as circunstâncias,
age pela fé, confiando no Senhor em nome de Jesus. Segundo, quando tivermos na dificuldade, como a gente não deve agir? A gente não deve agir segundo a nossa necessidade. Esaú aqui agiu de acordo com a sua necessidade. Qual era a necessidade dele momentânea? A fome, comida. Seu estômago gritou e ele comeu. Negociou. E ali perdeu algo tão valioso por um simples prato de comida. Pela fome, por causa da fome. Eu ouvi uma frase que diz assim: Deus não age segundo a minha e a sua necessidade, mas segundo a nossa fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé nele. Busque a ele de todo o seu coração. Amém? Porque ele é galardoador daqueles que o buscam. E lendo lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então aqui, quando você tiver segunda necessidade, não age segundo ao que você pensa, age segundo ao entendimento da palavra de Deus, ao entendimento do Senhor. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Reconhece ele em todos os teus caminhos. A Bíblia diz aqui, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em Salmo 37, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então entrega as tuas necessidades ao Senhor. Foi o que aqui a Manuela falou no início do louvor. Traga os seus problemas e coloque diante do altar, diante do Senhor, porque só ele tem todo o poder de resolver. Amém? E ele vai resolver da sua forma, do jeito dele, se você crê nele em nome de Jesus. Amém? Então, no momento difícil, primeiro, não toma atitude segundo as circunstâncias. Primeiro, segundo as circunstâncias. Segundo, não haja segundo a sua necessidade. Não devemos fazer qualquer coisa em favor da nossa necessidade. Tem um ditado aí fora que diz assim: o fim justifica os meios. Não. Mas é uma coisa boa. Mas ele roubou um celular, tadinho, porque ele estava com fome. Então ele roubando, furtando algo de alguém, isso justifica que ele estava com fome? Não. Nós não temos que roubar. Vamos pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir. Mas às vezes as pessoas acham que porque ele roubou para comer, porque estava com fome, isso se justifica. O fim não justifica os meios. A palavra de Deus não nos ensina isso. Nós não temos que suprir a nossa necessidade a todo custo, não. Porque se você tem uma aliança com Deus, Deus ele nos promete a suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Se você confiar nele de todo o seu coração, a Bíblia diz que jamais eu vi um justo mendigar o pão. Amém. E se você é justificado no sangue de Jesus, você pode ter certeza que o Senhor vai prover as suas necessidades. Aleluia. Ele vai mover terra, céus e mar em seu favor. Aleluia. Você viu aqui o testemunho dos irmãos? Eles não tinham valor. Aonde o médico vai deixar para pagar depois, esperar? Ele quer saber do filho de ninguém. Mas o Senhor move os corações. Aleluia. O Senhor tem o controle de tudo. Quando a gente crê, irmãos, Deus faz. Ele é Deus, Ele é Senhor. Aleluia. Então, queridos, Esaú, ele deu mais valor ao seu estômago, à sua necessidade de fome momentânea, e perdeu algo precioso para o resto da sua vida. Para o resto. Porque desde o momento que ele ali jurou, que ele deu a sua palavra, e antigamente a palavra tinha esse poder, infelizmente hoje isso tem se perdido, mas que não venha perder conosco. A igreja tem que fazer a diferença, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.
Então, que a nossa necessidade, o nosso desespero, não venha nos levar a agir contrário à palavra de Deus, mas que nós possamos buscar na palavra de Deus a direção para buscar ajuda e para receber do Senhor a nossa necessidade suprida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele foi transportado ao deserto. E ali o diabo falou para ele transformar as pedras em pães, porque o diabo sabia que Jesus estava com fome, estava de jejum. E o que Jesus disse para ele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Mateus 4:4. Lá em Mateus 24:35 diz: tudo aqui irá dos céus e terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Estão trazendo aqui porque nós estamos aprendendo. Tudo aqui irá passar, todos os prazeres momentâneos. Mas se nós vivermos segundo a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos estar trilhando o caminho para a eternidade. Amém. Amém? Então que a gente não venha negociar a presença de Deus por causa de uma necessidade momentânea. Terceiro, nós não devemos agir com precipitação, botar o carro na frente dos bois. Muitas das vezes nós somos assim, não somos? Agimos, não pensamos, não oramos, não perguntamos para o Senhor: Deus, como que eu devo agir nisso? Eu devo comprar? Eu devo vender? Senhor, eu devo me mudar? Senhor, o que fazer? Porque tem coisas, irmãos, que está claro na palavra de Deus. É óbvio que está claro. Mas tem coisas que não. Por exemplo, o fato de você se mudar. Não está aqui. Mas você, se você tem uma aliança com Deus, você pode orar, buscar a face do Senhor e buscar nele uma resposta que Ele vai te dar. Porque Ele é vivo, Ele é mais real do que o chão que a gente pisa, do que o ar que a gente respira. Porque o chão que a gente pisa foi Ele que fez o firmamento. E o ar que a gente respira é Ele que nos dá. Então Ele é maior do que tudo, e se a gente pedir, Ele vai nos responder, Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos dar sabedoria. Então, queridos, a precipitação é um péssimo conselheiro. Em Provérbios 14, fala sobre isso. Diz assim, Provérbios 14, versículo 29, o que tarda em irar-se é grande entendimento. Amém? Então, se você se ira fácil aí, pede ajuda do Espírito Santo, você vai ser grande em entendimento. Mas o que é de espírito impaciente ou precipitado mostra a sua loucura. Então, querido, muitas das vezes, agir precipitadamente é agir com loucura. Então, não se precipite. Você tem alguma decisão a tomar? Busque ao Senhor, se humilhe diante da presença dEle, que Ele vai te responder, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar sabedoria. Infelizmente, quando nós passamos por dificuldades, por ansiedades, somos tentados a tomar atitudes precipitadas. Quando estamos sob pressão, somos tentados a isso. E na maioria das vezes, nós tomamos atitude ou falamos coisas no calor da pressão e acabamos se precipitando. E infelizmente, muitas das vezes, quando a gente se precipita e não pede a direção do Senhor, o que acontece? A gente quebra a cara, ou o rosto, ou a face, para ficar mais bonitinho, né? Mas no popular a gente quebra a cara mesmo, infelizmente. E vem as consequências. Mas o Senhor tem uma orientação para mim e para você nesta manhã, para a gente não agir precipitadamente nos momentos difíceis. Salmo 46:10. Aleluia. Salmo 46:10 é um versículo para a gente decorar. Na verdade, a gente tem que decorar o máximo possível. Diz assim, Salmo 46:10, para a gente não agir precipitadamente. Olha o que o Senhor diz para mim e para você nesta manhã.
Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, você está com uma situação difícil? Você está aí sob pressão? Aquieta-te. Aquieta-te. Busca o Senhor e saiba que Ele é Deus. Amém? Em nome de Jesus. A quarta atitude que não devemos tomar em meio às dificuldades: não trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Nós não lemos aquela frase? Aqui, nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. O momento é passageiro, a vida não. Então nunca troque o que é eterno pelo que é passageiro. E como saber o que eu vou fazer? Vai me edificar ou vai me aproximar de Deus? O que eu vou fazer? É só a gente fazer algumas perguntinhas. O que eu estou vivendo? O que eu vou fazer? A gente pode perguntar assim: o que eu vou fazer? Deus pode ver? O que eu vou falar? Deus pode ouvir? Deus vai ficar feliz com o que eu for falar? Aonde eu vou? Deus pode ir comigo? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Porque, irmãos, na Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia fala sobre tudo. Então, o nosso direcionamento está na palavra de Deus. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Se o que a gente for fazer, se o que a gente vive, Deus pode viver conosco, então isso é para a eternidade, amém? Amém. Então não é passageiro, porque Deus, Ele é o Deus eterno e Ele é o Pai da eternidade. Amém. Queridos, que nós não sejamos tolos como Esaú e negociar algo tão importante por uma necessidade ou um prazer circunstancial. Sejamos sábios. Seja sábio. Não negocie a presença de Deus por nada e nem por ninguém, e nem pelo seu ego, nem pelas suas necessidades. Muitos têm negociado sua aliança com Deus em nome da sua tal felicidade, negando o Filho de Deus, desprezando o seu perdão. O perdão não, perdão a pessoa recebe, mas aí ela recebe o perdão e acha que tem que viver da mesma maneira que ela acha, que o umbigo dela acha. Então ela está enganada, porque ela não recebeu perdão nenhum. Porque o perdão faz você se humilhar e você se voltar a viver para o Senhor. Amém. Muitos estão desprezando uma vida conquistada com tão grande sacrifício. Muitos falam: a salvação não custou nada. Quem te disse isso? A salvação custou um tão grande sacrifício. Jesus morreu. Jesus foi ali chicoteado e a morte dele, ele levou um tiro, pai, acabou não. Foi algo ali, ó, sofrimento ali, ó. Foi furado, foi flagelado. Aquilo durou horas, foi cuspido, e ele sendo inocente, por mim e por você. Então nada do que a gente faça em direção ao reino de Deus, nada, nenhum sacrifício, tudo, a gente vai estar sempre devendo, queridos. Então muitos estão desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. E infelizmente as pessoas estão sendo enganadas em busca dessa tal felicidade. Eu quero ser feliz. E não irá encontrar em prazeres passageiros. Então, queridos, não se deixe enganar. Não deixe a sua carne te enganar. Não deixe seus achismos te enganar. Não deixe o teu ego te enganar. Não deixe os prazeres momentâneos te enganar. Não deixe as ideologias deste mundo te enganar. A verdadeira felicidade tem nome, e ela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E andando com Ele em todo o tempo, na presença dEle, vamos ter o prazer eterno e a satisfação da vida eterna, e viveremos uma vida para agradá-lo e para servi-lo.
E isso só é possível somente na presença dEle. É na presença dEle que temos a verdadeira alegria. É na presença dEle que temos a paz que excede todo entendimento. É na presença dEle que nós temos respostas. E muitas das vezes, queridos, os que estão nos roubando da presença dEle são até coisas lícitas. Mas se nós fizermos exageradamente, roubando o lugar do nosso tempo com Deus, infelizmente isso vai se tornar pecado, vai se tornar errado. Trabalhar é pecado? Não. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar, aquele que não trabalha é digno que coma. Mas se nós trabalharmos a ponto que o trabalho nos domine, roube o nosso tempo com Deus, se tornou pecado. Amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então nós temos que pedir sabedoria ao Senhor, porque a própria Bíblia diz que tem tempo para tudo. Amém? Em nome de Jesus, não negocie a presença de Deus. Em momentos de aflições, em momentos de desespero, não age segundo as circunstâncias. Age segundo a fé. Creia no seu Deus, creia no seu Senhor. Segundo, não age segundo a sua necessidade. Terceiro, não age segundo a precipitação. E quarto, não troque o eterno pelo que é passageiro. Busque a presença de Deus. Aleluia. Não negocie, porque a presença de Deus é o nosso bem maior. E com ela, somente com ela, nós vamos viver eternamente. Amém. Com Ele. Amém? Porque o céu só é céu, Jesus estando lá. Amém. E é o trono dele. Amém? Em nome de Jesus, fique de pé. Em nome do Senhor Jesus. A Manu estará entoando um louvor ao Senhor. Que eu e você possamos estar fazendo a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Incline a sua cabeça e faça a sua oração. Fale com Deus em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido e Pai amado. Oh, Deus amado e Deus de